compartilhar com os irmãos essa tarde do profeta Abacuque, no capítulo 3, uma parte da sua oração. O profeta Abacuque decidiu se submeter à vontade do Senhor nosso Deus, pedir um avivamento e descobrir de onde e como vem o avivamento. Não é fácil você orar por um avivamento. E nem sempre nós gostamos de nos submeter ao avivamento. Porque para vir um avivamento, ele não vem através dos outros, né? Mas ele vem através de nós. Abacuque 3. Vem através de cada um de nós. E Deus trata com cada um de nós, na nossa individualidade, né? Na nossa individualidade. Porque a obra do Senhor é feita na terra hoje por intermédio de cada um dos seus filhos, cada um de nós. E glórias a Deus, porque Ele nos dá essa oportunidade de nós fazermos a obra do Senhor sobre a face da terra, né? Levarmos essa palavra, né? Que salva, que cura, que liberta as pessoas, né? Ter um coração firmado no Senhor para ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, que estão na escuridão. E Jesus veio e disse, né? Eu sou a luz do mundo. Você quer coisa melhor, né? Do que a pessoa estar no escuro e você poder levar luz para ela, né? Esses dias eu estava vendo alguns filmes, né? Curtos a respeito de crianças que elas são daltônicas e tem um óculos que se coloca que ela consegue ver, né, as cores de forma correta. E quando colocava esse óculos nas crianças, as crianças vibravam, né, alegria, aquela felicidade por estar enxergando, né, as coisas como elas são. Agora você imagine quem está na escuridão, perdido na escuridão, e consegue enxergar a luz que é Cristo Jesus. Imagine a festa no coração dessa pessoa, né? E Deus tem nos dado esse privilégio de levar a sua palavra, de ser sal, de ser o tempero, né? Quem é que gosta de comida sem tempero aqui, né? Ninguém gosta, né? Gosta de comida bem temperada. Então você é o tempero deste mundo. Imagine você como o sabor deste mundo. Imagine você como a luz deste mundo, né? É isso que o Senhor quer que nós sejamos. Mas para que isso aconteça através de nós, exige um pouquinho da nossa abdicação, da nossa consagração e de deixar Deus fazer a sua vontade através de nós. Abacuque 3, o verso 1 e 2 e depois o 17, o 18 e o 19. Abacuque 3, do verso 1 e 2, 17, 18 e 19. Ele diz assim no verso 1: oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Pai, nós já temos orado por iluminação aos nossos corações nessa tarde. E eu quero, Deus, que o Senhor continue a me usar para falar ao teu povo, à tua igreja, nessa tarde, Senhor, porque eles querem ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Senhor, com os teus servos, Senhor. Ministra, Senhor Deus, aos corações deles que estão aqui e também os que estão em casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, aviva, Senhor, a tua obra. É gostoso pedir para Deus isso, né? É bom pedir para Deus isso. Ó, Senhor, aviva, né? Traz vida, Senhor, para a sua obra.
mas nós não podemos esquecer que nós é que estamos envolvidos nessa obra do Senhor, o nosso Deus. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, né, há muita gente cansada, né? Há muita gente cansada. Hoje pela manhã mesmo, nós fomos ao socorro de uma dessas pessoas, né, que estão cansadas, né, para tentar trazer, né, a vida a essas pessoas, para levar esperança, para levar fé a essas vidas, né, para tentar recolocar essas pessoas em pé no dia a dia, porque as coisas estão acontecendo. O inimigo quer levar as pessoas à prostração mesmo, né? Mas nós temos um Deus que levanta as pessoas. Nós temos um Deus que é poderoso, que é glorioso, um Deus que faz a diferença na nossa vida e faz a diferença na vida das pessoas. Por isso nós nos arriscamos, né, a falar, nós arriscamos a sair da nossa casa, nós arriscamos a ir ao encontro das pessoas, nós arriscamos ir lá, ainda que a pessoa muitas vezes não queira nos ouvir, mas nós nos arriscamos, porque nós cremos que Deus faz a diferença na nossa vida e que Deus pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? E existem aqueles que estão no limite e não aguentam mais, né? As coisas estão muito difíceis, as pessoas estão vendo no limite, qualquer coisa para ela, né, é uma tempestade num copo de água, né? E nós cremos que nós temos esse Deus que exatamente faz essa obra gloriosa na vida dessas pessoas, e por isso nós insistimos, porque neste mundo nós vemos e vivemos coisas que, se nós pudéssemos dizer, olha, eu não quero ver isso, não quero passar por isso, nós pediríamos, mas não é assim, nós temos que passar. Acabamos de ouvir a dona Dilma dando testemunho do Júnior aqui, né, que passou por esse momento tão difícil, mas a igreja esteve orando por ele, e nós podemos ouvir esse testemunho, e vamos continuar orando por ele, porque nós cremos que Deus tem esse milagre para a vida do Júnior, e nós sabemos que Jesus também pediu isso aqui nessa terra. Ele falou assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, a dor da morte, a dor da separação, né, a dor do sentimento mesmo, né, em relação às pessoas, a dor física, né, que Jesus ia passar. Ele também pediu para o Pai, mas contudo diz, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. O pecado trouxe essa dor, né? O pecado trouxe sofrimento para o ser humano. Então, nós convivemos com a dor e com o sofrimento no nosso dia a dia, né? E Abacuque nos ensina aqui como viver nesse tempo difícil, em meio a todas essas mazelas, mas conseguir viver ainda, e viver não de qualquer maneira, viver alegre, né? Porque você viver é uma coisa, mas você viver uma vida em abundância é outra, e você viver com alegria é outra realidade, né? Você poder olhar para as pessoas e dar um sorriso. Pode ser que você levante um dia, não esteja com vontade de sorrir, né? Não sei se a Sônia já passou por isso, né? Né? A Edilene, né? Essa família que gosta de rir, né? A gente sabe essa família rindo, né? Então, glórias a Deus por isso, né? E como é bom quando você pode olhar para as pessoas e ver as pessoas sorrindo, né? E a palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você tem alegria, né, no rosto, é porque o seu coração também é alegre. E às vezes nós seguramos, né? Nós impedimos que o nosso coração aformoseie o nosso rosto. Nós temos Jesus, nós temos a salvação, nós temos as bênçãos do Senhor à disposição nossa, mas nós não deixamos que a alegria que vem do nosso coração esteja, né, tornando o nosso rosto um rosto alegre, um rosto feliz, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo sabendo que os problemas não vão passar e não vão acabar, mas não tem problema, né? Nós aprendemos com Jesus, né, que nós vivemos cada dia, cada momento,
E a palavra diz: olha, basta a cada dia o seu próprio mal, então não fique pensando no dia de amanhã, não fique querendo viver o dia de amanhã, viva hoje, porque o que o Senhor nos deu é hoje, então nós precisamos viver o hoje. Mas como viver bem e alegre em meio a todas essas lutas? Abacuque, diante dessa situação de luta, ele ora ao Senhor. Então, primeira coisa que nós precisamos continuar fazendo é orar, né? É conversar com Deus. Quando você perceber a situação, você não vai correndo comentar com ninguém, você não vai correndo falar com ninguém. Primeira coisa, você vai orar ao Senhor, né? Orar ao Senhor. E ele orou por algo que ele sentia que precisava para o povo, para a sua vida naquele momento: avivamento. Senhor, aviva a sua obra. Orar, como nós sabemos muito bem, é conversar com Deus, né? Orar é ter intimidade com Deus. Orar é estar na presença do Senhor nosso Deus, muitas vezes sem falar nada. Você já parou na presença de Deus alguma vez e ficou ali sem falar nada? Isso já aconteceu comigo, né? É interessante, e foi gostoso. Eu não falei, eu não lamentei, eu não chorei, né? Mas interessante que Deus estava me entendendo, estava fazendo a leitura dos meus pensamentos naquele momento. Eu senti que Ele estava fazendo a leitura dos meus pensamentos, dos meus sentimentos ali naquele momento. Porque orar é ter intimidade com Deus. E às vezes nós não queremos falar, nós só queremos dizer: Senhor, dá só um colinho para mim aí, né? Dá só um tempinho para mim aí, né? E a gente sentir essa presença gostosa do Senhor nosso Deus, isso é orar, isso é ter intimidade com Deus. Orar também é uma decisão de entender que é trazer as bênçãos dos céus para a terra. É trazer as bênçãos do céu. Mas espera um pouquinho, mas o Senhor já nos manda? Não manda para nós? Sim, Ele renova suas misericórdias a cada manhã. Mas Ele mandou que nós estivéssemos orando. E nós vamos orar exatamente para isso, para trazer as bênçãos dos céus para a terra. Foi o que Abacuque fez: Senhor, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Onde está esse avivamento, Senhor? Não está aqui na terra, não. Está aí com o Senhor. Então, Senhor, por favor, manda aí para nós, que nós precisamos desse avivamento. Orar é isto. É trazer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja, para esse tempo que nós estamos vivendo. Orar é mudar pensamentos. Você acredita que alguém pode mudar de pensamento? Eu acredito, porque Deus muda o pensamento das pessoas. Porque houve momentos em que até Ele mesmo decidiu mudar. Ele ia destruir o povo, mas disse: não, agora tudo bem. Então Deus muda também os pensamentos das pessoas. E Deus transforma a vida das pessoas. Esta é uma das grandes maravilhas do Senhor nosso Deus sobre a face da terra: transformar vidas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele estava relatando para mim a mudança que ele tinha visto na vida de um irmão. Pastor, eu nunca vi isso. Esse rapaz, ele era presbítero até depois lá na igreja comigo. Esse rapaz aqui, se ele ficasse bravo, o que ele tinha na mão, ele jogava nas pessoas. Ele quase aleijou um amigo nosso, amigo. Eu não acredito que ele é assim hoje. Você pode falar tudo isso para ele, conversar tudo com ele, e ele está assim. Mas isso é a transformação. Essa é a mudança que Deus opera no coração das pessoas. E isso acontece através das nossas orações. Por isso que Abacuque ora: Senhor, aviva o teu povo, Senhor. Traz, Senhor, meu Deus, o teu melhor para essas vidas, Senhor.
Traz, Senhor, meu Deus, a sua graça para essas vidas, Senhor. Traz, Senhor, meu Deus, o teu fogo para essas vidas, Senhor. Traz, Senhor, meu Deus, as tuas bênçãos para essas vidas. Ele orou, pedindo esse avivamento, pedindo a presença de Deus, né? E aqueles que experimentaram, como todos os irmãos que estão aqui nessa tarde já experimentaram, né, essa bênção de conhecer o Senhor, de ter o Senhor na vida, de receber Jesus como único, suficiente Salvador, eu creio que cada um tem uma experiência para contar a respeito dessa experiência, desse avivamento que veio dos céus à terra, essa experiência de conversão e de intimidade com Deus. Se eu perguntar para a Vivian, mas a Vivian, ela é seminarista, como ela disse no domingo à noite, chamaram ela de seminarista, diaconisa, o que mais? Né? Então, só Vivian tá bom, só Vivian tá ótimo, né? Mas perguntar para o seu Ivo, qual a experiência do seu Ivo com a palavra do Senhor nosso Deus, nesse tempo em que ele tem de oração, né? Nós já conhecemos algumas coisas, né? Porque o pessoal comenta, viu, seu Ivo? Do seu Ivo lá lendo a Bíblia, estudando lá a revista da escola dominical, né? De intimidade com Deus, cada um de nós temos, né? Porque experimentamos isso. Aí nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos olhar para o apóstolo Paulo, né? Que a igreja orou, né? A igreja estava orando exatamente para esse quebrantamento, e Deus trouxe esse quebrantamento para a vida do apóstolo Paulo, e ele deixou de sair em busca dos cristãos para servir ao Senhor nosso Deus. Você pode imaginar isso? Mas se você for lá nos presídios por aí e conhecer a realidade dos presídios, tem muitos que foram presos e conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, estão lá dentro da cadeia, pregando o Evangelho lá dentro da cadeia, falando de Jesus lá dentro da cadeia, porque essa transformação. Paulo é aquele que diz, já não sou eu mais quem vivo. Quem que você está olhando aqui, Délia? Você está vendo o Gilmar? Não, Délia, você não vê mais o Gilmar não está mais aqui não, né? Já não sou eu mais quem vivo, né? Essa vida que eu tenho não é mais minha não, essa vida aqui é de Cristo Jesus, né? Ali não é mais a Sônia não, é Jesus vivendo na vida da Sônia, na vida da Dona Dalva, né? É Jesus vivendo em cada um de nós, essa é a experiência. E Abacuque orou por um avivamento exatamente para isso. Para nós entendermos, irmãos, que nós não dependemos das situações, das coisas deste mundo, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Às vezes sempre comento, mas quem foi, né, uma pessoa que, eu sempre comento com os irmãos a respeito disso, Raimundo. Eu não preciso de nada, pastor, Deus me dá tudo. Eu não preciso de nada, eu tenho Deus, não preciso de mais nada. E muitas vezes nós temos que dizer isso. Eu não preciso de nada, sabe por quê? Porque eu tenho Deus. E outras vezes temos que fazer como um dia, né? Conversando com a Sônia, ela falou assim para mim, ainda bem, pastor, que nós temos Jesus. Aí nós temos que agradecer porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Não é, Idélia? Quantas lutas, não, Idélia? E se não fosse o Senhor, né? Como diz também, se não fosse o Senhor que esteve, e se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos emergido mesmo, mergulhado e teríamos sucumbido mesmo, mas bendito seja o nome do Senhor nosso Deus que trouxe esse avivamento para o nosso coração, que trouxe essa fé para a nossa vida. Moisés, né, na experiência dele, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos sair daqui não. Por quê? Não tem coisa melhor nesta vida do que conhecer o Evangelho, do que ter Deus na vida e viver essa experiência com o Senhor nosso Deus. Como Abacuque aqui, aviva, Senhor, a tua obra, Senhor. Traz, Senhor Deus, as bênçãos dos céus para a terra. E aí, amados irmãos, ele conclui a sua oração nos falando aqui sobre que avivamento é o ainda que. Avivamento é ainda que. Mas por que o avivamento é o ainda que? É o ainda que a figueira não floresça. A pasta de figo era muito usado por eles.
Os irmãos vão se lembrar que teve um profeta que fez uso da pasta de figo, que ele foi curado do câncer por causa da pasta de figo, né? Eles vão se lembrar daquela mulher que tinha um esposo que era muito mau. Qual era o nome dela? O marido dela era filho de Belial. Abigail. Abigail, ela juntou tudo que ela tinha lá, inclusive pasta de figo, para servir aos soldados de Davi. A pasta de figo era algo assim, um alimento comum para eles. Mas o que eu estou dizendo, ainda que não tenha pasta de figo para nós, ainda que não tenha fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado no pasto, ainda que eu não tenha nada, é isso que Abacuque está dizendo, ainda que eu não tenha nada, porque a minha esperança não está nas coisas. Muitos aqui já passaram por essa experiência, de chegar e dizer: Senhor, hoje, se eu tivesse que dizer para o Senhor, eu não tenho mais nada, a vida perdeu gosto para mim. Mas ainda que tenha acontecido o que aconteceu na minha vida, eu continuo ainda esperando no Senhor, no Deus da minha salvação. Avivamento é isso, amados, é abdicar de tudo da sua vida para ter o Senhor como tudo dela. Abdicar de tudo que você possui para ter o Senhor como tudo que você precisa, que você necessita e que você pode possuir sobre a face da terra para a sua alegria, para a sua felicidade. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegro. Mas olha só, ele não diz que é uma alegria qualquer. Ele diz que é uma alegria, né, no qual ele exulta no Deus da sua salvação. É uma alegria ao extremo. Não é uma alegria qualquer. É uma grande alegria, é uma grande satisfação. E ele diz que a alegria dele está no Senhor, o nosso Deus. Nesse tempo, oramos por avivamento. Vamos ver as lutas, as dificuldades, mas a nossa alegria não depende das situações, irmãos. Nossa alegria não depende disso. Nossa alegria depende tão somente do Senhor, o nosso Deus, do Senhor estar conosco. Moisés disse: olha, se o Senhor não for conosco, faça nesse lugar. No seminário nós dizíamos o seguinte, né? Converte seminarista, Vivian. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos até no inferno. Mas é lógico que onde o Senhor chega, as trevas dissipam, né? O inimigo bate em retirada. Não tem jeito, né, do cristão ir para o inferno, porque onde ele chegar, até o hino que nós cantamos, onde você estiver, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo estar, é céu para mim, é vida, é alegria. E ele conclui no versículo 19: o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Você pode repetir comigo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Mais uma vez. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Amém. Glórias a Deus. Eu sei que você nunca vai capotar. Eu sei que você nunca vai tropeçar. Eu sei que você nunca vai cair, porque o Senhor é a fortaleza da sua vida. E ele diz assim: faz os meus pés como os da corça. Faz os meus pés como da corça, né? Eu ando assim, né, altaneiramente, né? Eu ando leve, suave, né? Ando tranquilo, ando seguro. Ainda que tenha que andar, né, seu vivo, com uma bengala ali, uma companheira ali, né? Mas eu ando e ando firme, né? E caminho e vou para a casa do Senhor e sirvo ao Senhor com alegria. Porque o Senhor é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como da corça, ligeiro, para servi-lo em espírito e em verdade. E nessa tarde, você possa
estar orando nessa intimidade gostosa com o Senhor, possa estar clamando por um avivamento e possa estar vivendo já esse avivamento. Não importa o que os teus olhos estejam vendo, o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa se está faltando alguma coisa, importa que o Senhor está com você e que Ele é a nossa alegria, e não pouca alegria não, bastante alegria, e Ele conduz os nossos pés como os da costa. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Assim como você está aí na presença do Senhor, nosso Deus, fale com Ele aí agora. Converse com Ele agora. Diga para Ele agora do seu sentimento, diga para Ele agora da sua vida, diga para Ele o que você quer. Que esse avivamento venha sobre a sua vida. Diga para Ele que ainda que qualquer coisa esteja acontecendo, você não precisa das situações deste mundo, porque você se alegra no Senhor, que é o Deus da sua salvação. Diga para o Senhor que Ele é a sua fortaleza, que Ele é a sua habitação, que Ele é a sua segurança, e que nada e nem ninguém pode lhe roubar da presença de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso que o Senhor nos deu aqui, Pai amado, na tarde da bênção. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela vida, Senhor, de cada irmão e irmã que está aqui, os que estão em casa também, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida da Edilene, que tem estado à frente desse trabalho, Senhor, meu Deus, pelos irmãos que nos acompanham sempre, que são parceiros, Senhor, meu Deus, nesse trabalho, pela vida, Deus, da Elisete na transmissão, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão lá em casa, mas que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor, estão vivendo a Tua palavra, Senhor, estão sentindo o poder da Sua palavra, Senhor, estão vivendo esse Deus que é Deus vivo, que é Deus presente, que é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco e que é o Deus que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é o nosso socorro presente e que nos faz andar altaneiramente, onde nós não somos afetados e nem alcançados por nada e nem por ninguém, porque o Senhor é o Deus que nos guarda. Ó Deus, olha pelos teus filhos nessa tarde, Senhor. Coloca, ó Deus, cada um deles, Senhor, meu Deus, de pé. Coloca, ó Deus, cada um deles, Senhor, meu Deus, preparados, arregimentados, avivados, Senhor, para viver uma vida sobre a face da terra, Senhor, que vale a pena ser vivida, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.